apóstolo Paulo, quando escreve sua carta a Tito, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, e ninguém o despreze. O apóstolo Paulo está escrevendo provavelmente de uma cadeia e dando as suas últimas instruções a Tito, que havia sido enviado a Creta para colocar em ordem aquela igreja. Era a situação que ele tinha. E ele dá diversas orientações a vários grupos na igreja, aos homens, às mulheres, aos jovens, aos senhores, aos escravos que existiam naquele período. Mas num determinado momento ele fala por que essas instruções são importantes. Por que este povo que se reúne na igreja, ou que é a igreja de Jesus, faz estas coisas? O que os motiva a agir e viver de maneira diferente no mundo que vivem? Hoje a gente poderia perguntar isso: por que um jovem tomaria uma decisão ao lado de Cristo Jesus, diante de um mundo que oferece tantos prazeres, tantas oportunidades, e ele vai se privar de vivenciar e de experimentar todas estas coisas? Porque uma pessoa adulta faria isso, já tendo a sua vida resolvida, e imaginamos que depois de tantos anos de vida, tenha colocado já todas as suas convicções no lugar, e de repente perceber que há algo novo, há algo de diferente a compreender a respeito da religião e da sua própria espiritualidade e da sua relação com Cristo Jesus. E a verdade é que quando Paulo fala, ele fala sobre a graça. E ele fala que este encontro com Jesus é um encontro com a graça. Que este encontro com Jesus faz com que a gente fuja da impiedade e das paixões mundanas. Paixões mundanas têm a ver com aquilo que eu e você desejamos e que não deveríamos desejar. Que eu e você queremos, mas não deveríamos querer. E as impiedades é com aquilo que a nossa sociedade faz e começa a achar normal, falar que o mal é bem e que o bem é mal, e que nós acabamos normalizando e tornando tudo isso como o certo na nossa vida. E Paulo diz assim, que quem tem um encontro com a graça não se satisfaz mais com as próprias paixões mundanas, com aquilo que ele percebe de ruim dentro de si, e percebe como a gente é feio por dentro, e percebe como o mundo no qual nós vivemos é feio. Porque ele vai falar também que essa graça de Deus, ela não somente nos recebe, e como nós ouvimos agora, nós só podemos estar diante de Deus porque acontece um milagre em torno de nós e um milagre em nossa vida. Porque nós continuamos sendo feios por dentro, vivendo num mundo muito feio. Mas a graça de Deus, ela nos alcança, nos recebe como nós somos, faz um milagre em nós, nos tira dessa feiura na qual nós vivemos, para começar a caminhar na sua presença. E ele diz que esta graça não apenas faz isso, como ela nos ensina. Uma das coisas mais belas que a gente tem para ouvir, quando nossos irmãos deram testemunho hoje pela manhã, é o que eles foram aprendendo a respeito de Jesus. Aquilo que eles vão aprendendo e como eles vão ressignificando muitas coisas da sua vida. Você já não fez isso também? Quando a gente dá o testemunho que, olha, quando foi que você encontrou Jesus? Teve um dia que caiu uma gota d'água que transbordou o copo. Mas a gente percebe que ao longo da nossa existência, o amor de Deus foi nos guardando, foi nos dirigindo, foi nos protegendo, até o dia que finalmente parece que se descortinou aos nossos olhos a pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a sua graça sobre nós. Paulo diz que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata, justa
e piedosa, num mundo no qual ele diz que vai de mal a pior, tempos difíceis, como ele diz, mas a graça de Deus nos dá sabedoria, nos dá poder, nos conduz para que a gente possa viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, com os problemas que nós enfrentamos hoje. Cada geração diz assim, né? Nós estamos vivendo o pior momento da história. Nossos pais disseram isso, nós dizemos isso, e nossos filhos provavelmente dirão com os problemas que vão enfrentar, que estão enfrentando o pior momento da história. A verdade é que a graça de Deus, ela nos dá todas as condições, todas as ferramentas, tudo que nos é necessário para viver neste tempo de maneira sensata, justa e piedosa. Para testemunhar que isso não vem de nós. Quem é que pode, quem é que é digno, íntegro, para fazer ou viver da maneira que seja digna do Senhor? É Ele que nos sustenta. É esta graça que nos recebe, é a graça que nos ensina, é a graça que nos faz caminhar de maneira sensata, justa e piedosa. É a graça que nos move. É a graça que nos faz caminhar para Jesus. Por isso que quando ele diz, Paulo fala, insiste, não é? Ou continua no seu argumento dizendo assim, que essas pessoas que vivem de maneira sensata, justa e piedosa têm uma esperança no coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nessa noite, e cada um tem um sentimento diante do Senhor. Uns estão muito alegres, outros estão apreensivos, está doendo o pescoço até de tensão, como é que vai ser amanhã? Outros têm um exame para fazer, outros têm um problema para resolver enorme, coisas que fogem da nossa condição. Paulo diz que aquilo que nos une a todos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é a esperança que nós temos, não somente para esta vida, porque se esperamos somente para esta vida, se tudo que nós temos para de esperança no nosso coração é para esse tempo, é para até aquele momento que a gente dá o último suspiro, nós somos os mais dignos de pena. A verdade é que o que nos move é saber que há uma eternidade, que há vida após a morte, que este Jesus venceu a morte. Como nós dissemos, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado por este Cordeiro que deu a sua vida na cruz, que derramou o seu sangue. E esta é a esperança que move o nosso coração, de fugir da impiedade do mundo e caminhar de maneira sensata, justa e piedosa para glorificar o nome de Jesus Cristo. Por isso que eu insisto, o nosso Deus tem nome, e o seu nome é Jesus. Por isso que Paulo fala, nós aguardamos essa gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, por quem vivemos dessa maneira. E o que é que nos motiva a fazer isso? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou. O que nós vamos celebrar agora é a sua morte, é a sua entrega. É Ele ter assumido a nossa humanidade, ter se vestido de quem nós somos, das nossas fraquezas, conhecer a nossa ruindade, conhecer o mundo ruim no qual nós vivemos, ter enfrentado tudo isso, porém sem pecado. E se entregar voluntariamente na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, o sangue que é precioso para nos purificar de todo pecado. E é essa esperança na qual nós vivemos hoje, que o sangue de Jesus é poderoso, precioso, para purificar os nossos pecados. Que a sua morte na cruz e a sua ressurreição garantem a cada um de nós, a cada um que se entregou a Jesus, essa entrada na eternidade e ao lado do Senhor Jesus para todo sempre. É por isso que nós chamamos isso de celebração. Nós estamos festejando uma vitória que já nos foi alcançada, já nos foi outorgada. Uma vitória que já nos foi garantida
pela vitória de Cristo Jesus. É por isso que nós somos esse povo da esperança. A gente pode morrer seco, esturricado, mas nós temos esperança. A gente pode estar naquele túnel escuro, mas nós sabemos que há uma luz no fundo do túnel, porque o Senhor Jesus venceu a morte. E ainda que a gente tenha que viver nesse mundo de uma maneira que não nos traga tantas alegrias quanto nós desejamos, nós sabemos que nos aguarda uma gloriosa esperança de estar na presença do Senhor. Isso move o nosso coração. A igreja é este povo de Deus que Ele separou para si, para ser particularmente seu, santo, santificado, para poder viver as boas obras que anunciam o Senhor Jesus. Falar deste Evangelho, viver este Evangelho, investir neste Evangelho que fala sobre esse Deus e Salvador, o que Ele fez para nos remir, para nos libertar. Por isso que hoje é dia de festa. Por isso que eu quero convidar você a olhar tudo isso que está sendo feito aqui. Pessoas que entenderam, que dão testemunho de que essa boa notícia de Jesus se desvendou aos seus olhos, se desvendou em seu coração. Esse grupo de pessoas que está aqui nesta noite celebrando isso, porque vivem da esperança no Senhor Jesus Cristo. E estamos celebrando diante da mesa do Senhor isso. Amém? Eu quero convidar agora estes novos irmãos que estão sendo integrados à vida da igreja. Como nós cremos, o batismo é a porta de entrada da igreja. Porque logo no início, Jesus orientou os seus discípulos a que saíssem pelo mundo pregando o Evangelho. A Bíblia nos registra que 40 dias depois, Jesus combinou de encontrar os seus apóstolos, os seus discípulos, e disse a eles assim, já ressurreto, tendo se apresentado diversas vezes a eles, e disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, porque Ele venceu a morte. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso que nós fizemos não é uma invenção humana, é uma ordenança do Senhor Jesus. Os discípulos saíram e a Bíblia conta que logo em seguida Pedro pregou um sermão, o melhor sermão do mundo, o melhor sermão da história. 3.000 pessoas se converteram. A Bíblia diz que, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Pregava. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O processo é esse. A gente prega a mensagem, quem aceita a mensagem é batizado e é contado na igreja, na vida da igreja. Diz que depois que eles foram acrescidos à vida da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então hoje nós estamos felizes porque nós temos irmãos novos que foram acrescidos à vida da igreja, porque entenderam a mensagem, aceitaram a mensagem, foram batizados e estão sendo contados na vida desta igreja local.